Iodo e magnésio são nutrientes muito importantes para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Se você quer entender os motivos, fica comigo até o fim desse vídeo e logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Saúderia Tudo Mais. Aqui você entende que cuidar da sua saúde é muito mais do que tomar um medicamento corretamente, é mudar hábitos, mudar a sua vida, a sua rotina. Se você se identifica com a gente, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Sempre que a gente postar, o YouTube vai notificar você. Neste vídeo vamos falar dos benefícios do iodo e do magnésio. São muitos benefícios para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, benefícios inclusive que você provavelmente desconhece. Mas quem vai trazer para a gente os detalhes hoje é o Dr. Diego Urbano, médico especializado em suplementação alimentar, imunidade, reposição hormonal, emagrecimento e prevenção à doença. É medicina integrativa, né, doutor Diego? Muito obrigada por estar aqui no canal da Saúderia. Seja muito bem-vindo. Viviane, eu que agradeço o convite. É uma alegria imensa estar aqui contigo e poder trazer conhecimento, trazer a minha experiência de vida e trazer propostas de mudança de vida para as pessoas, que muitas vezes é simples e quando colocada de uma forma consistente, rotineira, vai tendo inúmeros benefícios para a saúde, como você disse. Eu estou super animada com essa conversa. Olha, o Instagram do Dr. Diego já está aqui na descrição do vídeo, ele faz um trabalho incrível, tem muito conteúdo. Então, olha, assim que você terminar de assistir, vá no Instagram e comece a seguir o Dr. Diego Urbano. E já quero pedir também para você deixar o seu like nesse vídeo, isso é super importante para o nosso trabalho, compartilhar com seus amigos, com a sua família, com quem você acha que precisa desse conteúdo para ter mais saúde e mais qualidade de vida. Doutor Diego, eu quero começar te pedindo para explicar um termo que eu escutei até recentemente e fiquei bastante intrigada, querendo saber um pouquinho mais. O termo é iodofobia, ou seja, medo do iodo. O que isso tem a ver com o consumo do iodo, com a reposição de iodo? O que significa iodofobia? Explica pra gente. Perfeito, Viviane. Olha só, a iodofobia é exatamente isso, é esse medo exagerado do iodo, e o iodo é um micronutriente essencial para a saúde humana, mas em vista da grande quantidade de pessoas que têm apresentado doenças autoimunes, entre elas a doença de Hashimoto, que é uma inflamação na glândula da tireoide, e outras doenças também relacionadas com a tireoide, então câncer de tireoide, processo inflamatório, cisto, nódulo na tireoide, que são situações bastante corriqueiras e tem aumentado agora no pós-Covid, principalmente. As pessoas acabam tendo o pensamento, o raciocínio que o iodo é que faz parte desse problema. E eu venho aqui dizer que ele é parte da solução. O iodo, ele é um micronutriente fundamental para o funcionamento do corpo. E, em média, o brasileiro tem um consumo muito baixo, tanto que foi lei, no século XX, colocar o iodo no sal. Concorda com esse raciocínio? Sim, eu concordo. Agora eu quero entender assim, em que momento esse medo veio e o que poderia justificar esse medo? Esse medo veio muito porque alguns canais de comunicação, né, foram ditos que pessoas que consumiam iodo em grandes quantidades, principalmente na forma de Lugol, que é uma fórmula química desenvolvida por um cientista, teria potencial de danificar a glândula. O que acontece é que se existir um excesso de iodo, pode até ocorrer essa situação, esse dano à glândula. Mas o curioso é que a glândula, ela chega a utilizar cerca de 3% do iodo que a gente consome. Então a glândula ela precisa de pouca quantidade de iodo, enquanto o resto do corpo também precisa. A pele em torno de 33%. É o órgão que mais utiliza iodo para suor, para controle de temperatura,
para efeito antisséptico. Então, esse medo veio dessa desinformação, esse desencontro de realmente fatos científicos, e eu venho trazer isso para vocês aqui hoje, e toda a minha abordagem é pautada em informações científicas, mas de pesquisas recentes, que pesquisa de 1900 e bolinha, tá fora. A gente tem que estar sempre se atualizando para trazer o que há de mais avançado na medicina, nas pesquisas, para ter o máximo de resultado possível com os pacientes, inclusive que eu acompanho, e também no trabalho das redes sociais que eu promovo, para disseminar informação que traz transformação para a vida das pessoas. Bom, então se esse medo não tem um fundamento, se é uma falta de informação, vamos falar então dos benefícios do iodo, assim, por que o iodo é importante, que benefício que ele traz para a saúde, para o controle das doenças, queria eu te ouvir um pouco sobre isso. Maravilha. Olha só que curioso. O iodo, muitas pessoas devem conhecer ele como o antisséptico de cirurgia, aquele antisséptico marronzinho que ele é utilizado para evitar infecções. Então, olha só, se ele já é utilizado na pele para evitar um processo infeccioso num período pós-cirúrgico, então imagine, ele tem um efeito no sistema imunológico. Inclusive, ele tem efeito como antisséptico real, e ele tem um efeito de regular linfócitos, que são células do sistema imunológico que, curiosamente, combatem câncer, que combatem infecções e que está diretamente relacionado com doença autoimune. Então, a gente estava falando de doença autoimune agora há pouco. O iodo faz parte de uma regulação do sistema imunológico, principalmente para aquelas pessoas que sofrem de doença autoimune. Não só doença de Hashimoto, que é a tireoidite autoimune, mas outras doenças autoimunes, como vitiligo, fibromialgia, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, entre tantas outras doenças em que há uma insuficiência ou uma deficiência de iodo, entre outras moléculas. Mas o iodo, ele chega a ser 1 em cada 3 brasileiros, 1 em cada 2 europeus, e no Japão quase zero, porque a alimentação dos japoneses muito é rica em alimentos do fundo do mar, de algas marinhas. E o iodo principalmente está concentrado no mar. Nos vegetais, ele chega a ter uma concentração de 0,001 miligramas por grama. É muito baixinho. Então, eu estou intrigada porque você disse assim, lá no começo da nossa conversa, que nós já temos naturalmente uma falta, uma deficiência desse iodo. Eu nunca fui a um médico e esse médico tenha me perguntado ou tenha falado comigo, Viviane, vamos examinar aí vamos ver como é que tá o seu iodo? Isso nunca aconteceu comigo, então realmente é uma novidade. Como que a gente identifica, doutor Diego, que a gente está com carência dessa substância? Não sei se eu posso chamar de substância, mas como que a gente identifica que a gente tem essa carência? Como que a gente sabe o quanto a gente precisa? E eu já quero entrar, inclusive, na questão da suplementação. Saber como é que se faz a suplementação do iodo. Perfeito, Viviane. O seguinte, nós temos 2 exames principais que a gente consegue mensurar a quantidade de iodo no corpo. Então, nós temos o iodo sérico, que é o iodo que está na concentração do sangue. E nós temos o iodúria. O que é o iodúria? É o iodo presente na urina. Dentre eles, nós temos a amostra isolada, que é simplesmente um volume ali de 30, 50 ml de urina, ou a amostra de 24 horas, que aí você pega um período de um dia inteiro da coleta dessa urina para você conseguir mensurar as quantidades de iodo dentro do corpo. Só que assim, ele também está dentro das células. Dentro da célula não dá para medir. Isso aí, a gente não consegue ter esse número. Então, a gente tem um parâmetro indireto através do sangue, através da urina.
porque ele precisa estar dentro da célula, concorda? Ele precisa estar lá para ela trabalhar. Então você falou assim, como é que eu me dirijo a ele? Ele é um micronutriente essencial. Tanto é que foi colocado como lei colocar iodo no sal no século XX, porque a grande maioria das pessoas tinha o bócio, né, o bócio endêmico, que é uma insuficiência, é uma insuficiência da glândula da tireoide por falta do iodo. Agora, o curioso é, o iodo tem uma característica química chamada sublimação. O que é uma sublimação? Ele, no estado sólido, vira gasoso sem passar pelo estado líquido. É igual naftalina. Você coloca ela lá, puf, desaparece. Isso é sublimar. E quando você coloca o iodo no sal, muito dele se perde ao longo do tempo, por conta dessa característica. Inclusive, foi desse jeito que ele foi descoberto. Lá nas guerras napoleônicas, tinha lá um cientista preparando toda a pólvora, toda o armamento das guerras napoleônicas, de Napoleão. Ele viu que tinha um gás meio laranja subindo. Ele achou estranho, começou a analisar. Foi aí que foi descoberto o iodo. Então, ele não tem tanto tempo que ele é descoberto, por isso que tem muita desinformação ainda. E ele está principalmente concentrado nas algas marinhas, chega a ser uma concentração de 20 vezes mais, por isso que o japonês se beneficia. Para você ter uma ideia, se o iodo estiver baixo, você provavelmente pode ter alterações da tireoide, das mamas, do ovário, do útero. Além de ter infecções, problemas de pele. Esses são os mais comuns que eu vejo na clínica. O paciente já fala esses sintomas, eu já comento. Você já fez a dosagem de iodo, pelo menos alguma vez na sua vida? E é um exame relativamente barato, o iodo urinário chega a ser em torno de 40, 50 reais. É um exame de fácil acesso. Quando você faz a medição no iodo urinário, se ele está abaixo de 50, é uma deficiência grave. Eu encontro isso bastante frequência, principalmente pessoas que têm uma longa distância da faixa litorânea e não consomem frutos do mar, porque se o iodo está no mar e eu não consumo, a chance de eu ter baixas concentrações é grande. Por isso que o brasileiro 1 em cada 3 tem. E por isso que foi feito com a lei. Agora, mesmo você consumindo sal, é insuficiente. E aí que entra a questão. Vamos suplementar ou não vamos? E eu sugiro todas as pessoas de todas as faixas etárias, principalmente gestantes, a consumirem suplementação com iodo. E aí a dose é ela que vai variar. Temos pesquisas que mostram que 150 microgramas é muito pouco. E é o que a Organização Mundial de Saúde tinha previsto alguns anos atrás. 150, se você pensar assim, será que eu vou absorver tudo? Ou será que eu absorvo 30, 40, 50%? O que os pesquisadores foram atrás? Comparando os japoneses com o resto da população, eles chegavam a ter um consumo de 50 vezes maior de iodo. Eles têm menos taxa de mortalidade infantil, infecções, menos taxa de câncer de mama, que a mama precisa muito de iodo. É um dos países que tem menos problemas de doenças relacionadas à tireoide. Olha que coisa curiosa. E é um país onde tem um desenvolvimento, um coeficiente intelectual acima do normal. E é dito até nas pesquisas que o consumo de iodo faz diferença no nível do coeficiente intelectual, desde crianças até a vida adulta. Se a gente não consome, o QI é mais baixo. Se a gente consome em certas quantidades, ele vai melhorando, porque o iodo está relacionado, inclusive, com a produção de neurotransmissores e conexão de neurônios. Nós, então, assim, pensando na nossa alimentação, nós não conseguimos naturalmente ou na alimentação diária obter essa quantidade. É isso que eu estou entendendo. A gente não consegue obter essa quantidade. A não ser que você consuma
alimentos do fundo do mar, algas marinhas, peixes, ainda que os peixes tenham uma concentração pequena. Os que mais têm concentração são as algas marinhas. Chega a ser 20.000 vezes, é isso mesmo, 20.000 vezes que os vegetais terrestres. É a alga marinha que contém o iodo. E aí essa suplementação, como que ela é feita? São cápsulas, a gente compra, enfim, a gente encontra na farmácia, a gente precisa de prescrição médica, o médico é que vai determinar a quantidade, como é que é isso? Perfeitamente. Então, eu sempre sugiro na forma de cápsula, porque eu acredito ser mais fácil na sua rotina, no seu dia a dia, você conseguir colocar cápsulas que você pode colocar na sua bolsa e ir para cima e para baixo, fazer as suas atividades diárias e consumir esses elementos. Pode ser feita na forma de Lugol, que é uma concentração aquosa de iodo. Então, ele tem o iodo metalóide com iodeto de potássio. Temos a tintura de iodo, 2%, e temos o Lugol, que é iodo a 5%. Qual que é o grande perigo dessas formas de uso? Pode passar uma gota a mais ou não, pode ter o farmacêutico que o fez uma concentração inadequada, então tem um certo grau de periculosidade, mas teria que ter um consumo de grandes quantidades para ter uma intoxicação. Vamos lembrar que o japonês consome 50 vezes mais. Chega, para a gente falar em números, eu acredito que é bem legal, olha só, o japonês chega a consumir 45 miligramas de iodo. Vamos lembrar que a OMS falou 150 microgramas. Microgramas é menos que 1 miligrama, então é muito pouco. Para você ter um excesso, seria acima de 75 miligramas, que alguns estudos apontam, porque tem uma área no Japão que eles chegam a consumir 200 miligramas de iodo. Deixa eu confirmar isso aqui. É isso mesmo, olha lá. Na costa de Hokkaido, no Japão, a quantidade consumida pela população chega a 200 miligramas por dia. E, curiosamente, é um dos lugares do mundo onde tem uma vida mais longeva, uma qualidade de vida maior, menos infecções, menos demência, menos câncer. Opa, será que ele é importante? Será que ele é fundamental para a saúde? E a gente não produz. Ele vai ter que vir de algum lugar. Se você não come, você vai ter que suplementar. Eu sempre sugiro na forma de iodeto de potássio, que é uma forma bastante estável, que é o iodo mais o potássio. Você precisa dos dois. O potássio está na banana, lembra come banana para comer potássio. Então, o iodeto de potássio, que é a fórmula molecular que a tireoide gosta de usar. Ela gosta do iodeto de potássio, que quando o iodeto entra, o potássio vai para um lado, aí vai para a bomba só de potássio produzir energia, aí a glândula está super feliz, yes, consegui. E agora eu pego o iodo. E esse iodo ele vai ser transportado para dentro de algumas proteínas e aí vai formar o T4, que é o pró-hormônio da tireoide. E esse T4 vai virar T3. E cada molécula de T4 tem 4 iodos, por isso ele chama 4. T4. E o T3 tem 3 moléculas de iodo. Então, é o triiodotironina e o levotiroxina, que é o T4, que é o pessoal usa aí os hormônios, né? O Synthroid, né? Que é o hormônio tiroidiano. Eu como bastante comida japonesa, eu tô no lucro? Tá no lucro, ajuda bastante. O que acontece é que a alga é o principal. A alga marinha. Os peixes têm sim iodo porque eles consomem alga, mas os peixes gastam o iodo. E muitos deles são de ração, né? Você sabe disso, né? Muitos dos peixes consumidos por aí, eles consomem ração porque eles são criados. Então, eles vivem dentro de um aquário, comendo ração de pão, para poder crescer rápido. Então, ele não tem tanto iodo, mas tem sim. Gente, é muita informação boa aqui nesse programa hoje. Conta pra mim aqui nos comentários o que você está achando, se você está gostando da entrevista do Dr. Diego, e compartilha esse vídeo também, deixa o seu like, enfim, participe porque é super importante. Dr. Diego, agora eu quero mudar um pouquinho.
Tá, mas antes da gente terminar, eu queria dar só um detalhe especial que faz a grande diferença, que é o seguinte: eu sempre sugiro, quando vai fazer a suplementação de iodo, fazer também a suplementação de selênio, que não está aqui dentro do nosso escopo, mas o selênio, ele é um mineral que ele protege a glândula da tireoide. Então, se você tiver uma baixa de selênio, uma insuficiência de selênio ou deficiência de selênio, e você suplementar iodo, você trava a tireoide. Então, é sempre sugerido consumir o zinco, já vou dar até um pulinho a mais, o selênio e o iodo, porque eles, em conjunto, são os elementos que a tireoide usa para trabalhar. Então, assim, você vai dar um só, ela vai ficar na vontade. Então, já entrega os 3, que aí tem muito menos chance de ter uma complicação na tireoide. Então, converse com o seu médico, o profissional que acompanha você, já de fazer uma suplementação completa que entrega todos os nutrientes para essa glândula trabalhar melhor, vai emagrecer, vai aumentar a energia, aumentar a disposição, diminui a chance de ter infecções, melhora cabelo, pele, raciocínio. Então, olha quanto potencial a gente tem através de uma suplementação. Baixo custo, fácil acesso. Você pode fazer uma farmácia de manipulação, você pode comprar pronto. Olha quantas maneiras você tem de conquistar mais saúde de uma maneira tão simples. Não, olha que dica bacana, muito boa essa dica. Eu acho assim, o grande desafio, eu acho que hoje da medicina, né, da maioria dos médicos, é trazer isso para o dia a dia, porque a maioria das pessoas vai ao médico e os médicos não falam disso, não investigam, não sugerem uma suplementação. Então, acho que é um pouco da nossa cultura, né, doutor Diego, de prevenir a doença antes de precisar tratar essa doença, concorda? Perfeito. A promoção da saúde, que é você estar mais saudável quanto antes, não esperar a doença aparecer, é a principal ferramenta de transformação de uma sociedade. Uma pessoa que é mais saudável, ela é mais forte, tem muito menos chance de ter uma complicação de uma infecção, tem menos chance de ter uma sequela por alguma doença pós-Covid crescendo aí assustadoramente. Se você tem mais saúde, você tem mais produtividade, você consegue aproveitar mais tempo com a sua família, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, porque se você não tem saúde, você não tem nada. Não é isso que é o ditado popular? Verdade. Bom, agora eu quero mudar de assunto e para o nosso segundo tema, que é magnésio. Eu também nunca ouvi falar tanto de magnésio, dos benefícios do magnésio, enfim. Mas nunca nenhum médico me pediu para verificar o meu magnésio, então também fiquei preocupada. Quais são os benefícios do magnésio, doutor Diego? Conta pra gente. Maravilha, Viviane. Olha só, o magnésio, ele é conhecido hoje, no meio científico, como o mineral da vida. Por que ele é um mineral da vida? Porque ele carrega a molécula de ATP. O ATP é a nossa moeda universal, como se fosse o nosso dinheirinho metabólico. Fazer uma reação química, fazer uma nova célula, produzir um hormônio, eu preciso de energia. Essa energia é no formato de uma molécula chamada ATP. O que acontece? O magnésio é o que carrega o ATP, para cima e para baixo. Só por isso ele já seria fundamental. Agora, ele participa de mais de 350 sistemas enzimáticos. 350 reações químicas para lá e para cá, como mediador, como cofator, e ele está presente em mais de 4.500 locos gênicos. O que é isso? Dentro do nosso código genético tem uns espacinhos, e esses espacinhos têm uma molécula de magnésio lá estabilizando a reação, a localização. Além disso, ele estabiliza os grupos fosfato do DNA, que é aquela escadinha que sobe bonitinha nas imagens que a gente sempre vê, ele que estabiliza aquela escadinha. Ele que estabiliza a membrana, que a membrana da célula não é uma coisa dura, não é uma parede, ela é uma coisa fluida. Essa fluidez depende de magnésio. O magnésio ele é um mineral fundamental para a produção de todos os neurotransmissores. É isso mesmo, todos os neurotransmissores. Então, a gente está falando da sensação de bem-estar,
da capacidade de produzir dopamina, serotonina, a formação do GABA, que são moléculazinhas que têm nomes estranhos, que ninguém precisa decorar, mas é preciso saber que elas são importantes e elas dependem de magnésio. O magnésio, além disso tudo, olha que doideira, ele participa de ativação de algumas vitaminas. Então, quando a gente está falando em ativação de vitamina A, do beta-caroteno lá, que vem da cenoura, ela vai se transformar em retinol, que é a formativa, ela depende de magnésio. Para a gente ativar o hormônio D, o antigo vitamina D, que eu me direciono a essa molécula como hormônio, que ela é um hormônio, já é classificada como hormônio hoje, chamada antigamente de vitamina D, que as pessoas não tinham, né, tanto conhecimento técnico como tem hoje. Para ativar o hormônio D, precisa de magnésio. Então, todos os pontos de vida têm alguma participação do magnésio. Pode ser de forma direta ou de forma indireta. Se a gente não tem magnésio, e a grande maioria das pessoas não tem, isso vai acarretar uma queda da saúde de uma forma global, desde o cabelo, saúde da pele, imunidade, sensação de depressão, o pós-Covid, por exemplo, dores, inflamação, e o consumo do magnésio é muito pequenininho, e ele é contraposto com cálcio. E o que acontece? Se eu consumo muito cálcio, meu magnésio acaba perdendo, que é o queijo, os laticínios, e o consumo de hoje de cálcio chega a ser 50 vezes maior do que deveria. Tanto cálcio que tem. E você sabe que o excesso de cálcio vai trazer pedras nos rins, calcificação de órgãos, inflamação, aquela plaquinha de gordura calcificada que eu garanto que vários ouvintes aqui já devem ter feito lá. Ai, meu Deus, tem uma placa de gordura calcificada na minha aorta, que eu fiz o exame e eu vi. Então, esse excesso de cálcio interrompe a quantidade de magnésio. Então, você entra num ciclo cada vez pior, pior, pior. E o único jeito de você interromper é regulando todo esse metabolismo e elevando as concentrações de magnésio. Aí você me fala assim, ó, eu passei lá no médico, nem me pediram exame. E sabe o que é o pior? O exame, ele concentra 1% do magnésio. Então, você ainda faz o exame, você consegue ver aquele 1%. Os outros 99%, você ainda está naquela situação assim, não sei o que está acontecendo. 30% a 40% do magnésio sai do osso, vai para o sangue, sai do osso, vai para o sangue. Então, você não tem uma grande noção, porque o magnésio ele varia pouco na concentração do sangue. Então, seria interessante o magnésio eritrocitário, que é um exame um pouco mais elaborado, mais fidedigno que o magnésio sérico, que é o magnésio do sangue normal. E seria interessante também ver o magnésio na urina. A gente chama isso de magnesiúria. Então, úria é urina, né? Magnésio na urina. Temos a amostra de 24 horas e temos a amostra isolada. Se eu tenho uma excreção pequenininha de magnésio, é porque provavelmente a concentração no corpo está baixa. Se eu tenho uma boa eliminação de magnésio na urina, então provavelmente eu tenho boas concentrações. Então você precisa de uma série de parâmetros para conseguir ter uma ideia do magnésio. Só que o grande problema é, antes de mudar um tiquinho nesses exames todos, precisa ter uma perda de mais ou menos 30% de magnésio, que é muito difícil a gente mensurar. Muito, muito difícil. Por isso que todas as pessoas que eu acompanho, é sugerido o consumo de magnésio. Aí o que vai mudar são os tipos de magnésio, como é que eu quero que ele se apresente nesse organismo. Que dependendo da forma que ele é apresentado, ele vai ter um efeito. Eu tenho justamente essa pergunta aqui, assim, existem diferentes tipos de magnésio. Como então a gente sabe qual magnésio a gente vai precisar tomar? Perfeito. O magnésio será preciso ser consumido. Primeiro porque no Brasil não tem solos vulcânicos, que é onde o principal local onde tem magnésio é no solo vulcânico. Então não temos, já saímos perdendo de novo, a gente falamos do iodo. Temos também o selênio, que também praticamente não tem. Só lá no Pará,
com as castanhas do Pará, que a gente consegue uma boa concentração de selênio. E temos o magnésio, que é extremamente raro. Então, vamos precisar de algum tipo. Qual o melhor tipo, Diego? Então, eu não vejo como melhor, eu vejo como situações. Então, vamos lá. Eu quero subir o meu magnésio rápido no sangue. Quem que eu vou utilizar? Vou utilizar o magnésio citrato. Então, falando aqui em doses, pelo menos para a gente ter uma ideia de valores, para um adulto de 70 quilos, vou falar esses números sempre, nessa faixa, crianças também precisam, mas vamos falar nessa faixa, senão vai ficar muito extenso, muito longo. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, o magnésio citrato, ele é um magnésio que veio de um ácido cítrico, por isso que ele vira citrato. Então, ele é uma molécula com o citrato e o magnésio. Quando ele entra na célula, vira magnésio e vira o citrato. Esse citrato, ele entra dentro da mitocôndria e aumenta a energia. Então, ele é o magnésio que tem maior biodisponibilidade. O que é isso, Diego? Biodisponibilidade. É o mais fácil de aumentar os valores no corpo de uma forma geral. Magnésio citrato. Diego, quanto que eu vou usar? Mais ou menos 100, 125, 150. Às vezes você vai chegar até valores mais altos, 300, 400. Às vezes o magnésio chega a 1 grama por dia, mas não vai ser para sempre assim. Vai ser enquanto precisa repor e ao longo do tempo. Eu estou usando, meus valores estão subindo. Lá na frente eu vou precisar de menos, porque eu já fiz o quê? Uma reposição gradual. Nosso corpo tem mais ou menos 27 a 30 gramas de magnésio. Então é bastante coisa. Para 100 miligramas, e a gente perde todo dia 100, 200 miligramas, 400 miligramas, tem pessoas que perdem. Então você tem que ter uma noção de quanto você perde, de quanto você come, para você fazer uma reposição adequada para essa pessoa. Então o citrato, pensando nisso, quero repor rápido. Agora, um super famoso que muitas pessoas aqui, vários ouvintes devem conhecer, que é o cloreto de magnésio. Você compra na farmácia lá um sachêzinho e a pessoa fala assim, eu pego esse sachê, eu diluo em 1 litro de água e vou tomando essa água durante o dia. Eu estou repondo magnésio. Muitos pensam assim, mas isso não acontece. Porque o cloreto de magnésio ele não tem uma absorção tão grande. Então ele é muito bom como o quê? Laxante. Então, se você quer um efeito laxativo, estou constipado, estou com aquela sensação, estou com dificuldade de evacuar todos os dias, minhas fezes estão ressecadas, eu tenho sensação de desconforto, parece que está tudo lá travado, dando nó, você vai usar o cloreto de magnésio, esse sachêzinho aí que vem 33 gramas, geralmente, você coloca na água e vai tomando 200, 250 ml. É conhecido como sal amargo. Não sei se você já ouviu falar dele. Não? E ele tem uma capacidade de estimular o enterócito. O enterócito é a célula do intestino, né? Entero é o intestino. Então estimula ele a trabalhar e o evacua. Então aquela sensação alivia muito rápido. Então esse seria nesse sentido. Aí nós temos o magnésio dimalato, que é bastante conhecido pelas pessoas que vão fazer atividade física, faz academia, quer aumentar a energia. Isso porque o magnésio dimalato ele está ligado a moléculas de malato. E quem é esse bendito desse malato? Dentro do ciclo de Krebs, que é dentro de cada célula que a gente tem o ciclo de Krebs, onde produz a energia, que é o ATP, que a gente estava falando mais cedo, que se liga ao magnésio. Esse ciclo de Krebs depende de algumas moléculas. Uma delas é o citrato, outra delas é o malato. Então, também estimula a energia. Por isso que muitos esportistas usam o quê? O magnésio citrato com magnésio de malato. Aí a gente está começando a fazer o quê? Uma combinação. Aí o pessoal quer dar um nome mais chique, dá o nome de quê? De blend, né? Então, um blend de magnésio que tem vários tipos de magnésio para vários locais, e é real. Eu faço isso também, mas eu sou brasileiro, então eu sempre ponho combinado de magnésio, porque é um combinado de moléculas que contém o magnésio. Eu sou mais brasileirista. Então nós temos essa composição. Então, dimalato, energia, questão de saúde muscular, saúde óssea, vai ajudar bastante.
Nós temos um que é muito importante, principalmente pós-Covid. Então, você ouvinte que está com problema de memória, falta de atenção, déficit, não consegue mais lembrar das coisas, vai na cozinha, esquece o que ia fazer no meio do caminho, abre a porta da geladeira para pensar, que isso acontece demais. Deixa a pia ligada, às vezes tira a panela do fogão, deixa ele ali aceso por alguns minutos. Ai, meu Deus, esqueci. São coisinhas bestas do dia a dia que fala a favor de que você já está tendo o quê? Um déficit de cognição, a piora da saúde mental. Isso tem aumentado muito nesse pós-Covid. E também pessoas que passaram muito estresse emocional, pessoas que passaram estresse físico, inclusive estresse espiritual, todos eles, todo tipo de estresse consome magnésio. Não sei se você já é familiarizado com essa ciência. Todo estresse consome o magnésio. Excesso de cortisol consome o magnésio. E as pessoas vão ficando cada vez mais fracas, os ossos cada vez mais fracos, osteopenia, osteoporose, cãibra, todas essas situações estão interligadas diretamente com o magnésio. Vamos lembrar que o magnésio é a produção de todos os neurotransmissores. Alzheimer, demência, Parkinson, que são doenças degenerativas e inflamatórias. E o curioso magnésio é anti-inflamatório. Se eu tenho uma doença inflamatória, eu tenho que usar o magnésio para poder equilibrar a situação. E aí, quem nós vamos usar? O magnésio treonato. O magnésio treonato é uma estrutura que vem lá do treonina, do aminoácido chamado treonina, que se forma como ácido treônico. Olha que coisa, é muito elaborado para chegar em magnésio treonato. E esse magnésio treonato é o único que tem uma capacidade química de ultrapassar a barreira hematoencefálica, que é uma barreira de proteção do cérebro. Não é qualquer coisa que passa ali. Então tem que ser uma estrutura chamada magnésio treonato para ter uma biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? Eu quero mais disposição de um elemento. Então, quer melhorar a memória, a cabeça, os nervos, vai para o magnésio treonato. A gente está falando em dose de 50, 100, 150, às vezes 300, vai depender da situação. Mas eu sugiro pelo menos 50 a 100 para uma pessoa que já está tendo essas alterações. Tá feio o negócio? Vai para doses maiores, junto com outros elementos, porque ninguém trabalha sozinho, ninguém cresce sozinho, nada funciona isolado, tudo está conectado, tudo funciona em harmonia. Aquele elemento que estiver mais baixo, e geralmente são esses, ele que vai travar o sistema. Então, aquelas pessoas que consomem magnésio, que consomem o iodo, eles vão ter mais resultados. Pra você ter uma ideia, na medicina antiga, em torno de 1850, o iodo era considerado o canivete suíço da medicina. Você não sabe o que o paciente tem? Dá iodo lá que provavelmente ele vai melhorar. Então, assim, olha o poder que foi se perdendo ao longo do tempo, porque as pessoas foram tendo medo dos elementos. Não é para a gente ter medo, é para a gente entender como ele funciona dentro da fisiologia humana e ver se existe essa necessidade para eu corrigir e ter o resultado que eu espero. Faz sentido, Viviane, isso que eu estou falando? Não, faz muito sentido. Eu tô tonta aqui com tanta informação, né? Mas olha só, não, você que tá assistindo, a gente fica tranquilo, porque como esse vídeo vai ficar gravado, você pode assistir várias vezes, rebobina a fita toda vez que você esquecer, porque realmente é muita informação, mas faz sentido, doutor Diego. Agora, você já falou rapidamente aí sobre a questão da Covid, né? Você tem recomendado o consumo de magnésio no pós-Covid para as dores musculares. Por quê? O magnésio, como a gente estava aqui conversando, ele tem efeito anti-inflamatório. Ele ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, porque o vaso sanguíneo tem um músculozinho ali. Principalmente na artéria, que é a camada muscular. A veia também tem, só que ela é bem mais fraquinha. Então, ele causa uma dilatação desses vasos. Inclusive, o magnésio melhora o quê? Pressão alta. Ele é antiarrítmico. Ele melhora toda a saúde
de uma forma a nível de DNA. Então, eu sugiro a todas as pessoas consumir magnésio. Aqueles do pós-Covid, que passou o estresse físico, passou o estresse emocional, que a gente estava falando dos estresses, que consomem ainda mais, que está cheio de dor, está cheio de inflamação, essa pessoa precisa de muito mais magnésio. Aí o que eu sugiro? O combinado de magnésio, que aí nós entramos com magnésio, que vai agir no músculo, que vai agir na mitocôndria, produzir mais energia, que vai agir no cérebro, produzir mais neurotransmissores, que vai agir na musculatura, causando um relaxamento e melhora do sono. Esse magnésio chama magnésio inositol. Bastante conhecido, ele é um pozinho, ele é usado à noite. Pode ser usado junto com o blend ou pode ser usado à noite. E ele causa um nível de relaxamento. Então a pessoa o quê? Se restaura melhor quando dorme. O inositol, inclusive, diminui resistência insulínica, pré-diabetes, diminui aquela dificuldade da insulina funcionar, facilita a entrada da glicose na célula e causa uma sensação que os pacientes falam assim: doutor, parece que eu nunca dormi desse jeito, onde estava esse magnésio inositol, que eu não tinha encontrado ele antes. Tá? Ele é bem poderoso. E é assim, nos primeiros dias, a pessoa já sente uma diferença gigante. Se você gostou desta entrevista, deixe o seu like, não se esqueça, isso é muito importante, principalmente também para o Dr. Diego, para o trabalho dele, tá bom? Combinado? E se a gente, por acaso, não comentou, não falou alguma coisa relacionada à sua dúvida, pode mandar sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo, que a gente responde para você com certeza. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Diego por compartilhar esse conhecimento incrível que você tem aqui com a gente. Muito grata mesmo. Fico feliz de poder contribuir. Eu acredito que é dever do médico, inclusive foi William Osler, pai da medicina moderna, que disse isso. Ele foi presenteado, né, recebeu o título de Sir pela rainha da Inglaterra. O homem é poderoso. Falava o seguinte, que os profissionais de saúde, eles devem promover a saúde, eles devem informar as massas como melhorar a saúde e não simplesmente entregar um remédio. Aquela pessoa que toma remédio, ela vai ter que se curar 2 vezes, da doença e do efeito colateral do remédio, que pode acontecer ou não. Se não acontecer, é lucro. Se acontecer, você vai ter que trabalhar ainda mais firme. Então, aprenda a melhorar a sua saúde para você conseguir ter mais qualidade de vida. E eu reforço o pedido da Viviane: encaminha esse conteúdo para outras pessoas terem acesso. É difícil ter acesso hoje no Brasil, informações de qualidade. Acompanhe o trabalho nas redes sociais, lá eu compartilho também muitas informações. E falando com a Viviane diretamente, já está aceito, é só você convidar que eu estarei aqui com o maior prazer. Você tem esse mesmo propósito que eu tenho de levar informação, levar coisa de conteúdo real, que traga resultados reais para pessoas reais. Então, nós somos pessoas que têm a mesma visão de vida, então eu compartilho desse propósito contigo e será um prazer enorme estar aqui com você novamente aqui no programa. Oh, que alegria. Gente, o lema desse vídeo é por mais médicos como o Dr. Diego. A gente precisa de mais médicos assim. Vamos levantar essa bandeira e divulgar esse vídeo para que a gente possa mudar a realidade que a gente tem hoje no atendimento à saúde da população brasileira. Bom, quero agradecer a sua companhia e lembrar que na descrição do vídeo tem o Instagram do Dr. Diego para você começar a seguir. Muito obrigada, eu te vejo no próximo programa. Um beijo, tchau.